Livro de Mateus, capítulo 22, versículo 14. Você que está aí na internet também, escreva aí Mateus 22, 14. Se é a primeira vez que está aí conosco, não se esqueça de subscrever o canal, ativar o sino, para receber todas as notificações das mensagens que Deus nos dá para você aqui. Mateus 22, 14. Temos ler todos em voz alta? 1, 2, 3. Vamos lá? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ok? Vamos ler também Mateus capítulo 9, versículo 32. Mateus 9, 32. Versículo 32 a 38. Diz assim: E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. O que é que Jesus fazia? Pregava o evangelho do reino, curava todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Essa era a função que Jesus estava a fazer. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Quer dizer, eles não tinham alguém para lhes pregar o evangelho do reino, curar de toda a enfermidade e moléstia. Jesus sentiu compaixão por eles. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros, ou seja, poucos são os chamados. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Olha que bênção. Vamos ler também Mateus ainda, capítulo 25 agora. Versículo 14 até o 30. Escreva aí nos comentários, você que está nos assistir, para ver se está a acompanhar. Mateus 25, 14 a 30. Ok. Alguém achou? Presta atenção. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. Então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5, somando 10, né? Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 talentos ganhou outros 2, somando 4. Mas o servo que tinha recebido apenas 1 talento, saindo, fez um buraco, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro ou o talento do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se, o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: O senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se, também o que tinha recebido 2 talentos, disse: O Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento, disse: Sabendo que o Senhor é um homem severo,
que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso. Diga isso, servo mau e preguiçoso. Olha para o irmão que está do seu lado, diga assim: tem preguiça aí? Eita glória. Fala: para trás de mim preguiça. Você sabia que eu colho onde não plantei, ajunto onde não espalhei? Então, você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Alguém diga misericórdia. Posso ler mais alguns versículos? Quem ama a palavra de Deus, diga: eu amo a palavra de Deus. A tua Bíblia não é para você encostar lá na cabeceira e apanhar poeira. É para você ler e meditar. Aleluia. É para você ler e meditar, porque senão ela não é um amuleto que te protege. Não. A Bíblia só tem poder quando ela entra no teu coração. Entendeu? Pode fazer almofada, pode você. Tem pessoas que dormem na Bíblia, acham que vai lhes proteger. Não protege. O que protege é você pegar a Bíblia e colocar dentro do teu coração. Como é que você faz isso? Lendo, meditando na palavra do Senhor. Diga: eu amo a palavra do Senhor. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Posso ler, né? Então vamos lá. Livro de Romanos, capítulo 12, verso 6. Romanos 12, 6. Diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Aleluia. Quem tem fé não tem preguiça. Diga glória a Deus. Agora vamos para Timóteo. Só vou ler mais 2 versículos e fechamos. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18. 1 Timóteo 1, 18 diz assim: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites ou lutes por elas a boa milícia ou a boa batalha, luta. Vou repetir para quem não entendeu. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias, as revelações, o descobrir do chamado, segundo essa revelação, você deve fazer o quê? Militar por elas, boa milícia. Ou seja, deve lutar por aquilo que Deus te revelou. Aleluia. 1 Timóteo ainda, estamos no capítulo 4 agora, versículo 14. 1 Timóteo 4, 14. Não desprezes o dom que há em ti. Isso aqui é muito forte. Quer dizer que é possível eu desprezar o dom que há em mim. Diga isso em voz alta. Diga: não desprezes o dom que há em ti. Ok. O qual foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbítero. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Muito forte. Diga: eu devo meditar, devo me ocupar, para que tenha aproveitamento diante de todos.
Então isso não tem a ver só com o dom. Há algo que você precisa fazer depois de receber o dom ou o chamado de Deus. O que falou acerca dos preguiçosos? Serão rejeitados. São aqueles que não fazem nada. O Senhor fala conosco uma palavra que nos muda, nos molda e nos aproxima mais de Ti, Senhor. Queremos ouvir a Tua verdade que desperta, que cura, que liberta. A Tua verdade que nos transforma e nos melhora para Ti, Senhor. Precisamos da Tua palavra nas nossas vidas. O nosso coração está sedento e aberto para a Tua palavra, Senhor. Venha nos trazer aquilo que o Senhor quer falar. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, precisamos mais de Ti, Senhor. Precisamos mais da Tua graça. Precisamos mais do Teu Espírito. Tu és a boca, Tu és a sabedoria, Tu és a força, Tu és a graça. Portanto, seja bem-vindo, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos céu aberto. Coloca a mão na tua cabeça, onde quer que você esteja, e diga: eu declaro céu aberto. Céu aberto sobre a minha cabeça. Eu declaro céu aberto sobre a minha vida. Eu declaro céu aberto sobre a minha casa. Eu declaro céu aberto sobre a minha saúde, sobre a minha família, sobre tudo que tem a ver comigo. Céu aberto, céu aberto, céu aberto. Diga: assim que o céu se abra, o portal está aberto e os anjos do Senhor estão a descer sobre mim. Em nome de Jesus, a glória de Deus está sobre mim. Em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, graças a Deus. Podemos sentar. Aleluia. Nós temos aqui um tema muito interessante, que é o que você pode fazer, ou o que você deve fazer. O que fazer depois de descobrir o teu chamado ou o teu dom. Deus tem dons para toda a sua criação. Ninguém foi criado sem algo para funcionar, ou seja, uma função. Essa função é algo que Deus já te capacitou para você poder ocupar, e alguém em algum lugar precisa dessa capacidade que Deus te deu. Você é importante, você é especial. Não depende do seu estatuto social, não depende se você tem emprego ou se não tem, não depende da sua cor, não depende de quem é você na sociedade. Deus te criou com alguma coisa boa que está em você, e você é importante por isso. Diga glória a Deus. Essa capacidade, esse propósito, essa função que Deus te criou com, você precisa primeiro descobrir que chamado é esse. Que Deus te criou para quê? Você tem que abrir os seus olhos para você descobrir isso diante de Deus. E eu ensinei aqui que a maneira de você descobrir o seu chamado é intensificando o seu relacionamento com Jesus. Quanto mais você mergulhar fundo na sua intimidade com Deus, naturalmente, aquela atmosfera que você cria através dessa intensificação do relacionamento com Deus, ela vai manifestar naturalmente o teu chamado. Então, através de você conhecer Jesus, mergulhar fundo na presença de Jesus, você vai descobrir qual é o teu chamado. Mas depois de você descobrir o teu chamado, há algo que você tem que fazer. O chamado, ele não opera sozinho, ele opera através de você. Ou seja, se você ignorar, se você desprezar, se você não meditar nele, você vai enterrar o seu chamado, o seu dom. E ele não vai ter utilidade para você. Não importa qual é o tamanho da sua arma que você tem. Imagina, você tem uma arma muito grande que ela tem capacidade para explodir muita coisa. Mas se você não usar, vai ter alguma utilidade para você? Não vai ter nenhuma função. Imagina só, você está a morrer de fome, mas você tem comida lá em casa. Se você não ir usar aquela comida, você vai acabar por morrer mesmo de fome. Então aquela comida toda que está na sua despensa não terá utilidade para você se você não usar. Então não basta ter, tem que se apropriar e usar. Diga glória a Deus. Diga bem glória a Deus. Ok, então aqui nós temos a parábola dos talentos. Jesus está a contar uma parábola que havia um senhor que chamou os seus servos, chamou-lhes e deu-lhes talentos, deu dons.
A um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1. E depois de lhes dar esses talentos, ele se retirou e o que recebeu 5 foi trabalhar, multiplicou, mais 5, formou 10. O outro que recebeu 2 também foi trabalhar e multiplicou os seus talentos e somou 4. Agora, o que recebeu 1 ficou com medo. Ficou com o quê? Medo. A Bíblia diz assim, que ele disse que tive medo. Então enterrou o seu talento por causa do medo. E o que Jesus lhe disse? Servo mau e preguiçoso. Servo mau e preguiçoso. Por causa do medo, medo é contrário à fé. Quando você não tem fé, você tem medo. E quando você não tem fé, você não vai usar aquilo que Deus te deu para funcionar, para libertar, para abençoar, para que a tua vida seja transformada. Então você vai perder o benefício daquilo que Deus te deu. E não adianta nada você ter algo muito forte, mas quando você não coloca aquilo a funcionar. Diga glória a Deus. Muitos de nós aqui estamos a chorar, porque eu não tenho emprego, não tenho isso, não tenho assado, me falta isso, falta. Mas Deus te deu alguns talentos que você tem medo de usar. Talvez o que você gosta de fazer ou você sabe fazer bem. Pega isso e opera nisso, porque aquilo que Deus te deu, você vai ter prazer em fazer aquilo. E quando você fizer aquilo, vai ter sucesso. Vai para frente, vai prosperar. Sabe por quê? Porque você foi criado para fazer aquilo. Pode não te dar emprego aqui ou ali, mas Deus te deu uma capacidade. Talvez é desenhar alguma coisa, talvez é cozinhar alguma coisa, talvez é fazer uma outra coisa, mas Deus te deu um talento. E é esse talento que vai fazer você prosperar. Oh, diga glória a Deus, igreja. Então, como é que se põe o dom a funcionar? Diga, trabalhando. É preciso praticar. É preciso trabalhar o dom. Porque se você não praticar, ele vai morrer, vai ficar enterrado. É necessário você praticar, trabalhar o dom. Se nós analisarmos bem aqui o livro de 1 Timóteo que nós lemos, existem aqui algumas instruções que Paulo dá a Timóteo acerca do chamado, do dom que Deus lhe deu. Veja só que forte, que poderoso isso. Paulo está a dizer para Timóteo assim: Timóteo, meu filho, este mandamento eu te dou. Que mandamento é esse? Que segundo as profecias que houve acerca de ti, você deve lutar, você deve se esforçar, você deve se empenhar acerca das profecias. Quer dizer que afinal não é só a profecia, também requer a minha ação na profecia. Deus pode falar algo com você, mas isso não vai acontecer só porque Deus falou. Você precisa crer naquilo que Deus falou e colocar aquilo que Deus falou em ação. Quando você agir naquilo que Deus te falou, vai acontecer o milagre. Vai acontecer. Aleluia. Você deve militar, trabalhar, lutar, se esforçar. Então, alguns pontos que nós podemos aqui ver, analisar acerca do chamado. O que é que você pode fazer depois de descobrir? Nunca fica preguiçoso. Diga ao seu irmão, nunca fica preguiçoso acerca do chamado que Deus te deu. Nunca fica passivo. Fala para ele, nunca fica passivo. Passivo significa, ok, há pessoas que se alegram só. Ei, alguém me profetizou, disse que eu sou o super profeta. Alguém me profetizou, disse que eu sou o super apóstolo. Ei, que Deus me deu esse dom, me deu aquilo. E nós olhamos para essas pessoas, que muitos deles foram profetizar, ou tiveram uma visão, um anjo lhe apareceu, alguma coisa assim. Mas vemos a vida deles está morta, não manifestam nada daquilo que eles estão a falar que eles viram. Por quê? Por causa exatamente disso, que eles não militam, não se esforçam, não se dedicam naquilo que Deus lhes revelou. Não é porque Deus te revela. Deus pode falar assim: olha, estou a te dar o dom de cura. Você acha que vai acontecer só porque Ele te deu? Não. Você vai precisar pegar esse talento e trabalhar para que ele possa desenvolver-se,
para que ele possa funcionar. Então Jesus te dá revelação para você se agarrar a essa promessa. Lembra-te sempre da promessa que Deus te deu. Eu pessoalmente, você sabe, o teu chamado ele precisa ser ativado todos os dias. Ativado. Porque ele desativa e ele precisa de ativação. Ele tem que ser ativado todos os dias. Como é que você ativa o teu chamado? Faça isso que Paulo falou para Timóteo. Medita no teu chamado. Luta pelo teu chamado. Louvado seja o nome de Jesus. No capítulo 4 de 1 Timóteo, Paulo dá mais alguns conselhos. Diz assim para Timóteo: não despreze o dom que há em ti. Outras pessoas podem desprezar o dom que há em ti, mas você não despreza o dom que há em ti. Diga: eu não vou desprezar o dom que há em mim. Sabe o que significa isso? Valoriza o que Deus te deu. Se você não dá valor àquilo que Deus te deu, quem é que vai dar valor? Você tem que valorizar o que Deus te deu. O que Deus te deu é precioso. É um tesouro muito forte e importante. É verdade que você ainda não está nele, na plenitude dele. Mas esse tesouro pode crescer. Você pode crescer nesse potencial. Então Paulo está a dizer aqui: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, revelação, com a imposição das mãos do presbítero. Medita nestas coisas. Aleluia. Fala meditar. Ocupa-te nelas. Fala ocupar-me. Depois, qual é a função disso? Qual é o propósito disso? Para que o teu aproveitamento seja manifesto. Olha só para isso. Então, para termos aproveitamento no nosso chamado, existem pessoas que têm chamado, têm dom, mas não têm aproveitamento. Está morto, está enterrado, não funciona, não tem nada visível na vida deles. Por quê? Porque eles desprezam o dom que Deus lhe deu, eles estão a banalizar o dom deles, acreditam mais no dom dos outros do que no próprio dom. Eles estão a desprezar o seu dom, desconsiderar. Então nós devemos fazer algo para reativar o nosso dom, que é meditar. Fala meditar, pensar, lembrar, rebobinar, sempre essa revelação. Isso vai fazer você ativar. Eu faço isso comigo mesmo. Quando eu quero reativar o dom que Deus me deu, sabe o que eu faço? Eu me lembro quando o Senhor Jesus me visitou. Começo a meditar na visão que Ele me deu. Começo a me lembrar da visão que Ele me deu como chamado de profeta. Quando eu faço isso, começo a pensar nisso, a rebobinar, a viver aquela emoção novamente. O dom ativa. É ativado. Imagina que eu desprezo. Paulo está dizendo: não despreza a profecia. Medita nisso. A revelação que você teve não é para desprezar. O que é desprezar? É colocar de lado. Deixa aí arquivado. Já não penso mais nisso. Já tenho. Quem disse? Eu descobri que quanto mais eu medito no meu dom, mais forte ele se torna. Mais ativado ele se torna. Quanto mais eu penso nele, me lembro dele, me ocupo nele. Paulo está a dizer aqui: ocupa-te nessas coisas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Você só vai ter aproveitamento no teu dom quando você começar a meditar nele, pensar nele, quando você começar a investir mais nele, a se dedicar mais nele, quando você começar a lembrar-se de como Deus te chamou e a promessa que Ele fez na tua vida. Quando você crer nisso, Ele vai se ativar e os outros vão ver que Deus te chamou. Eu não sei se alguém está a ser abençoado aqui. Essa mensagem que eu estou a dar é muito forte, é para alto nível, hein? Não é para todo mundo. Mas se você quiser apanhar e entrar dentro dessa graça, é só levantar a tua mão e dizer assim: Jesus, eu também quero. Chamado não é só para ser pastor ou para ser profeta. Todo mundo quer ser profeta só quando vê um profeta a operar, porque se emociona. Que eu também quero ser, eu também. Isso não é chamado, isso é emoção. Você está a se inspirar no outro que foi chamado. Você tem que descobrir o teu chamado. O chamado não é só para ser profeta ou pastor ou apóstolo ou evangelista, não. Chamado é uma função que Deus te criou para ser. Pode ser mesmo na tua casa. Na tua casa.
Deus pode te chamar até para ser também médica, por exemplo, ou doutor, ou advogado, ou para você ser alguém distinto naquela função que você ocupa. Até mesmo pode ser uma dona de casa. Deus pode te chamar para isso. Mas se foi chamado de Deus, você quando estiver a fazer aquilo, se for para ser, mesmo para ser dona de casa, se for chamado de Deus, vai ser tão distinto, tão poderoso, tão distinto dos outros. Ou seja, a pessoa que vê você está trabalhando na casa de alguém, vai te levantar, vai dizer, não, essa aqui tem mesmo talento, essa tem dom. Vai te colocar chefe de todos os empregados na sua empresa e tudo, porque você tem esse talento. Quem tem chamado brilha no meio daqueles que fazem a mesma coisa. Quem tem chamado é solicitado no meio daqueles que fazem a mesma coisa. Por exemplo, você vai no médico, né? Ou vai no hospital, você quer ser operado, ou você precisa ser operado. Vai no hospital. Quando você for no hospital, você vai perguntar, a primeira coisa que você vai perguntar, o que é? Qual é o melhor médico aqui, não é? É ou não? Quem é que faz melhor operação aqui? Você não vai perguntar só, quero ser operado, mas você vai dizer, quem é o melhor aqui? É ou não é? Sabe por quê? Por que ele é o melhor ali? Porque ele foi chamado. Tem muitos que só estão a fazer de esforço, mas não foram chamados para aquilo. Não têm talentos para aquilo. Mas você sempre vai procurar aquele que é distinto, aquele que é melhor. Aleluia. Até mesmo quando vamos procurar, por exemplo, você vai procurar uma empregada para a sua casa. Você quer alguém que cozinha bem? Tem umas que se fizerem a comida, você vai vomitar. Você vai dizer, não quero isso. É ou não é? Então você tem que ser boa naquilo que faz. Para você ser bom naquilo que faz, naquilo que você foi chamado, você deve se empenhar, dedicar-se, estudar o teu dom. Se você, por exemplo, você foi chamado para o dom de cura, estuda mais sobre esse dom. Começa a ver como é que Jesus curava. Medita nisso. Vai procurar como é que Jesus curava. Curava com a sombra, curava com as mãos, curava com a imposição de mãos ou com a palavra, curava falando ou não falando, lavando os olhos do cego. Como é que Jesus curava? Você vai ler, vai meditar tudo aquilo que Jesus fazia acerca de cura. Quando você fizer isso, você vai ativar o dom de cura em você. Ou diga glória a Deus. Ou talvez você foi chamado como profeta. Então vai lá na Bíblia Sagrada, procura como é que os profetas agiam, como é que eles profetizavam, como é que Jesus revelava. Você vai procurar como é que o estilo de vida deles. Profeta não é pessoa que anda à toa. Profeta não é pessoa que passa tempo a fazer outras coisas. Mas é profeta, você vai lhe ver, está no monte a orar, está distante das pessoas, está a buscar a presença de Deus. Se olhar para a vida de Jesus, você vai ver que Jesus fugia das multidões, fugia das pessoas para ir em lugares secretos, orar, buscar o Pai. Então, se você for receber esse dom da parte de Deus de profeta, você tem que seguir a mesma função, tem que seguir a vida, o estilo de vida de Jesus. Quando você assim fizer, você vai ver que o dom vai ser ativado na tua vida. É isso que Paulo estava a dizer. Medita no dom que você recebeu, estuda ele. Okay? Começa a estudar, invista mais no seu dom. Estuda, prepara-te, ouça os outros também que já estão lá. Ok? Você precisa de um mentor. Um mentor é aquele que vai te inspirar, vai te preparar, vai te instruir acerca do teu dom. Se eu tenho um dom de profecia, eu preciso de um mentor que profetiza. Se eu tenho dom de cura, eu preciso de um mentor que opera na cura. Diga glória a Deus. Se eu tenho o dom de médico, eu não vou querer aprender com o pior. Eu vou procurar o melhor na área. E eu vou sentar aos seus pés e vou começar a aprender com o melhor. Quando eu sair dos pés daquele homem, eu também vou ser melhor. Está entendendo? Você tem dom de cozinhar, então procura investigar mais, estuda mais sobre isso. Aprende mais, invista mais nisso, dedica-te mais. Quando você sair desse aprendizado, você vai fazer algo que os teus patrões ou aquilo que você, para quem está a servir, vão amar e vão querer mais, vão chorar por mais. Ou diga glória a Deus, igreja.
Eu não sei se eu estou abençoado. Acho que essa mensagem não era para você. Você não está dando glória a Deus? Alguém está a gostar? Essa mensagem é muito forte. É muito forte. E se você colocar em prática, vai mudar a tua vida. Vai mudar a tua vida. Então, é necessário você se lembrar sempre disso. Sempre que o teu dom não está a funcionar, é porque você está a desprezá-lo. Sempre que o teu dom... Tem pessoas que falam assim, pastor, uma vez Jesus me apareceu, me deu o dom de cura. Alguém me falou isso. Eu morava em Portugal, um pastor. O pastor já tinha 50 e tal anos. Eu tinha o dom de cura. Eu recebi o dom de cura. Eu recebi o dom de cura. E não está funcionando mais. Já não funciona mais, há mais de 20 anos. 20 anos! Ele disse, não, acontecia mesmo milagres, curas, mas eu não sei o que aconteceu agora e deixou de funcionar. Deus te dá dom, não te tira. Escuta o que eu estou a falar. Sabe quem é que enterra o dom? É você próprio. Não foi Jesus quem enterrou o dom, foi aquele homem mau servo e preguiçoso que enterrou o dom. O que significa isso? Não medita nisso, não está a dedicar-se nisso, não está a empenhar-se nisso, não está a lutar por isso, não está a buscar mais conhecimento acerca daquele dom. Então é natural que o dom vai ficar inoperante, vai deixar de funcionar. Não vai funcionar. É necessária uma atmosfera para manter o dom a funcionar. E essa atmosfera, ela é feita pela tua intimidade com Deus e a tua meditação naquilo que Deus te deu. Então, é por isso que eu falo mesmo, o Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele me ungiu para profetizar. Sabe por que eu falo isso? Está a me lembrar que Ele me chamou para fazer isso. Me lembrar, o que Paulo disse para Timóteo? Lembra-te da profecia que te foi dada, lembra-te do dom, desperta. Até ele disse mesmo assim, desperta o dom que te foi dado. Estava morto, Timóteo adormeceu o dom dele ficou inoperante, estava morto. Então Paulo vai lhe dizer assim, Timóteo, lembra-te do dom que você recebeu pela imposição de mão do presbítero. Estava a falar dele próprio. Eu, quando orei por você, Deus revelou que Ele te deu esse dom, Timóteo. Então desperta esse dom, lembrando-te. Como é que desperta? Lembrando-te, meditando nele, pensando nele, estudando ele, dedicando-se, exercendo, praticando. Assim você vai ativar o dom novamente. Diga glória a Deus, igreja. Oh, meu Deus. Esse ensinamento mesmo que eu estou a te passar aqui, você não vai encontrar em muitos lugares. Estou a te falar. Vai só assistir, assiste. Não vais encontrar em muitos lugares. Não estou a dizer que não vai encontrar. Pode encontrar. Mas eu estou a te falar porque eu também assisto os outros. E você não vai encontrar em muitos lugares. Então estou a te dar pérolas preciosas que, se você a valorizar essas pérolas, você vai pegar e vai praticar, e você vai se descobrir. Você ainda não se conhece, está a chorar à toa porque não se conhece, não sabe o que Deus te deu. É tempo de você ativar o que Deus te deu e brilhar. Meu Deus, diga glória a Deus. Por causa do tempo eu vou ficar por aqui. Se você conhece alguém que você gostaria de abençoar a vida dele também, então partilha essa mensagem com ele, amém? Entregue essa mensagem para alguém para ser abençoado, e assim estarás abençoando a vida de muita gente. Tem muita gente que vai morrer, vai para o céu, quando chegar lá no céu, vai no quarto, porque lá tem vários quartos, vários compartimentos, e vai encontrar o compartimento dele, está escrito lá o nome dele, Maria Joana. Chegou aqui. Quando chegar, entra Maria Joana. Essa aqui é a tua vida que Deus criou para você. Vai encontrar lá. Você poderia fazer maravilhas. Você podia construir isso. Você podia fazer isso. E por que eu não fiz? Enterraste o teu dom. Ninguém dá glória. Eu falei de morte, né? Já não deram glória a Deus. Muita gente diz que quer entrar no céu. Quando ele fala que vai morrer,
coisa que você vai encontrar que você tem, que você nem descobriu, nem sabe que tem. Só quando chegar lá no céu é que vai descobrir. Porque o chamado não salva ninguém. Mas o chamado, ele não te salva a ti próprio, você que tem o chamado. Ele pode salvar outras pessoas que você vai ministrar. Mas, quando você chegar lá, a recompensa que era para te dar, não vais ter. Só vais ser salvo, mas a recompensa não vai ter. Porque o chamado, a Bíblia diz, muitos são chamados, poucos escolhidos. Existe uma recompensa para o teu chamado. A Bíblia diz que vai ser provado no fogo a tua obra, o que você fez por Deus. Se for palha, vai queimar, mas você vai se salvar. Se for metal precioso, ouro, pode passar no fogo, mas não vai queimar. Vai ser purificado e vai ser salvo. Diga glória a Deus. Amém. Vamos dar nossas ofertas para ver se eu entrego algumas palavras proféticas aqui para quem está aqui.